Capítulo 5. Na hora em que as luzes do vagão foram apagadas, por volta das 10, para que aqueles que desejassem dormir pudessem fazê-lo, elas haviam se tornado velhas e íntimas amigas. Entre si já eram Pétrice e Ellen, isto, como se pode imaginar, graças ao estímulo de Pétrice. A amizade floresce depressa na atmosfera de estufa de uma viagem. No intervalo de algumas horas, às vezes, a amizade já desabrochou plenamente. Depois, da mesma forma repentina, ela se desfaz de um só golpe, graças à inevitável separação dos viajantes. Raramente ou mesmo nunca sobrevive muito tempo após a separação. É por esse motivo que em navios ou trens as pessoas demonstram poucas reservas umas com as outras, trocam confidências mais depressa, contam tudo sobre si mesmas. Jamais terão de se ver outra vez e não se preocupam com a opinião que possam ter formado a seu respeito, seja ela boa ou má. A maioria das pequenas luminárias individuais, com quebra-luz instaladas sobre cada um dos assentos, que podiam ser ligadas e desligadas pelo próprio passageiro, ainda estava acesa, mas o vagão se achava mais calmo, silencioso e sombrio. E alguns passageiros já cochilavam. O marido de Pétrice se encontrava em um estado de inércia, com o rosto encoberto pelo chapéu, sentado sobre a mala que, mais uma vez, estava no corredor, ao lado da poltrona. Suas pernas cruzadas estendiam-se para o alto, precariamente, apoiadas na parte de cima da poltrona da frente. No entanto, ele parecia bem confortável, a julgar pelos roncos ruidosos que, volta e meia, escapavam por trás do seu chapéu. Ele abandonara a conversa delas havia uma hora, e um comentário pouco delicado sobre a importância dos homens para a conversa das mulheres, sua falta, ao que tudo indica, não fora sequer sentida. Pétrice assumiu as funções de vigia, seus olhos fixos, com atenção e zelo, em certa porta, na extremidade do corredor atrás delas, na escuridão. Para fazer isso, se ajoelhava ereta na poltrona. Virava para trás, vigiando diligentemente sobre as costas do assento. Essa posição, tanto fora do comum, porém em nada, inibiu o fluxo de sua conversa, que prosseguiu tão livre e jovial como antes. Mas agora, graças à postura elevada de Pétrice, os dois assentos imediatamente atrás podiam partilhar da maior parte da conversa. Felizmente, contudo, seus ocupantes não tinham grande interesse nisso, por duas razões. Eram ambos homens e estavam os dois dormindo. Uma oscilação de luz refletida percorreu o cromado lustroso da porta que Pétrice vigiava. Ela acabou de sair, cochichou com um sibilo explosivo, executou uma série de agitados giros, meneios, rodopios no assento, como se fosse algo vital que exigisse uma reação imediata. Depressa agora. Agora é sua chance. Mexa-se. Antes que alguém vá para lá antes de nós. Tem uma mulher curta. 3 poltronas adiante, arrumando suas tralhas pouco a pouco. Se ela entrar na nossa frente, estamos ferrados. Arrebatada pela própria excitação, e tudo na vida para ela parecia deliciosamente, freneticamente, excitante. Pétrice chegou a dar um leve empurrão no seu marido para apressá-lo. Rápido, segure a porta para nós. Se ela vir que você já está lá, talvez mude de ideia. Pétrice cutucou seu esposo adormecido de forma cruel e impiedosa, em muitos pontos do corpo, a fim de acordar. Depressa, Hugh, a maleta de toilette. Vamos perder nossa chance. Anda logo, seu estúpido. Ali em cima, na prateleira. Tudo bem, calma. Grunhiu o sonolento Hugh, com os olhos ainda completamente enterrados embaixo da aba do seu chapéu. Falar, blá, 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 blá. A mulher nasceu para exercitar sua mandíbula. E o homem nasceu para levar um soco na mandíbula, se não se mexer logo. Enfim, ele empurrou o chapéu para trás. Você quer de mim agora? Desça a maleta você mesma. Então tire suas pernas compridas no nosso caminho e nos deixe passar. Você está fechando a passagem. Ele executou uma manobra de ponte levadiça, encolhendo as pernas para junto do corpo, dobrando-as e depois esticando-as de novo, como se elas já haviam atravessado.
Onde vão com tanta pressa? Indagou com ar inocente. Olhe só, não é mesmo um burro? Petris comentou com sua companheira. As duas saíram quase correndo pelo corredor, sem se dar ao trabalho de lhe oferecer nenhum esclarecimento. Ele usa a camisa número 5 e não me adianta de nada na hora de uma emergência. Queixou-se Petris enquanto seguia, balançando a maleta. Hugh virara a cabeça para elas com curiosidade e numa incompreensão totalmente sincera. Em seguida exclamou: Ah! Compreendeu então o destino delas e a razão daquele tumulto. Em seguida baixou de novo o chapéu até o nariz para retomar sua soneca interrompida, no ponto em que fora cortada por aquela insurreição da logística feminina. Petris fechou a porta cromada depois que as duas entraram e pelo lado de dentro aplicou no trinco um rápido giro de exclusão desafiadora. Então soltou um profundo suspiro. Pronto, entramos. E a posse equivale a 90% do direito legal. Vou ficar o tempo que quiser, declarou resoluta, baixando a maleta de toalete e destravando o fecho da tampa. Se alguém quiser entrar, vai ter que esperar. Em todo caso, só tem lugar para 2 pessoas, mesmo assim só se forem muito amigas. Na verdade, somos quase as últimas pessoas acordadas, disse Ellen. Tome, quer um? Petris tirou da valisa um punhado de lenços de papel absorvente. Dividiu-os com a amiga. Senti muita falta disso em Nova York. Não havia jeito de encontrá-los. Eu tive de sair perguntando por toda parte. Ninguém entendia o que eu queria dizer. Ela parou e olhou para sua companheira. Ah, você também não tem nada para tirar da pele, não é? Então tome. Passe isso aqui e depois esfregue com papel. Ellen riu. Você me faz sentir uma tola, disse ela com uma espécie de admiração melancólica. Petris se recurvou os ombros e fez uma careta travessa. Minha última estripulia, digamos assim. A partir de amanhã à noite, devo me comportar da melhor maneira possível, sóbria e séria. Fechou a cara, entrelaçou as mãos sobre a barriga, numa imitação de um clérigo puritano. Ah, por que vai se encontrar com os pais do seu marido? Recordou Ellen. Hugh disse que eles não são assim, de modo algum. Eu não tenho absolutamente com o que me preocupar. Mas é claro que Hugh pode ter uma opinião um pouco tendenciosa a favor deles. Se não fosse assim, eu é que teria uma opinião ruim sobre ele. Petris estava esfregando um místico círculo branco em cada face, depois o espalhava pelo rosto, mantendo o tempo todo a boca aberta, embora esta não tomasse parte alguma do ritual. Vamos, sirva-se, propôs Petris. Enfim, enfiou o dedo e tirou um bocado. Não sei direito que benefício pode fazer a você, mas cheira bem e, portanto, não há nada a perder. É mesmo verdade aquilo que você me contou? Perguntou Ellen, atendendo ao convite da amiga. Que eles nunca viram você? Não posso acreditar. Juro, de coração, pela minha vida, eles nunca puseram os olhos em mim. Conheci Hugh em Nova York, como lhe contei esta tarde. Nos casamos lá e temos vivido lá, até agora. Meus pais morreram e pude me manter estudando música graças a uma bolsa de estudos. E Hugh tinha um emprego num desses departamentos do governo. Você sabe, uma dessas instituições conhecida por siglas. Eles não têm a menor ideia sequer da minha aparência. Você não mandou nem um retrato para eles? Nem depois que se casaram? Não tiramos nem mesmo uma fotografia de casamento. Você sabe como nós, jovens, somos hoje em dia. Vapt-vupt, já estávamos casados. Várias vezes pensei em mandar uma foto minha para eles, mas nunca ficava satisfeito com os meus retratos. Ciosa demais da minha aparência, sabe como é? Eu queria que a primeira impressão fosse muito boa mesmo. Certa vez Hugh chegou a marcar hora para mim com o fotógrafo, mas quando vi as provas disse, só por cima do meu cadáver você vai mandar essas fotos. Esses fotógrafos franceses, eu sabia muito bem que um dia teria que me encontrar com os pais dele, e retratos são tão, pelo menos os que eu tiro. Então no final eu disse para Hugh, lá esperei esse tempo todo, agora não vou mandar mais retrato nenhum.
Vamos deixar para fazer uma surpresa, que em vez disso, eles me vejam em carne e osso, e quando me virem, afinal. Assim não vão ficar alimentando esperanças erradas para depois se decepcionar. Eu também costumava censurar todas as cartas de Hugh para que ele não me descrevesse para os pais. Você pode imaginar de que jeito ele faria isso. Mona Lisa, Vênus, saindo da concha. Eu dizia nada disso quando apanhava em flagrante e arriscava as palavras. Desse jeito a gente tinha um monte de brigas, um perseguindo o outro em volta do quarto, ele tentando recuperar a carta ou tentando manter o papel longe das minhas mãos. Beatriz ficou séria por um momento, ou, pelo menos, chegou mais perto disso que era capaz. Sabe de uma coisa? Hoje eu até gostaria de não ter feito isso, quer dizer, brincar de esconde-esconde com os pais dele desse jeito. Agora eu estou morrendo de medo. Você acha que eles vão gostar mesmo de mim? Suponha que não gostem. Suponha que, em sua expectativa, tenham me imaginado como alguém totalmente diferente e ela parecia aquele menino do programa de rádio que fica tagarelando sobre um bicho-papão que ele mesmo inventou, mas acha e acaba se assustando com ele. Como é que a gente pode fazer a água ficar dentro desse troço? Beatriz interrompeu sua própria fala. Ela dava pancadas de leve na tampa de vedação no ralo da pia. Toda vez que precisa encher a pia, esse troço escapole de novo. Torça um pouquinho e depois empurre para baixo. Acho que é assim. Beatriz retirou sua aliança antes de mergulhar as mãos. Segura isso aqui para mim. Quero lavar as mãos. Tenho pavor de perder a aliança. Uma vez, em Nova York, ela deslizou por um ralo e tiveram que arrancar um pedaço inteiro do cano para recuperar a aliança. É linda, disse Ellen melancólica. Não é mesmo? Concordou Petra. Tá vendo? Tem nossos nomes juntos em volta, no lado de dentro. Não é uma ideia boa e bonita? Fique com ela no dedo para mim um instante. É o lugar mais seguro. Não dizem que isso dá azar? Quer dizer, você terá a aliança e eu colocar no meu dedo? Petra sacudiu a cabeça com petulância. É impossível ter azar, proclamou. Era quase um desafio. E eu, pensou Ellen, sombria, é impossível ter sorte. Ellen observou com curiosidade a aliança deslizando ao longo do dedo, com facilidade, sem esforço. Experimentou um sentimento curiosamente familiar em relação a ela, como se fosse algo que deveria ter estado ali há muito tempo, que pertencia ao seu dedo, e de um modo estranho estivera ausente até agora. Então é isso que a gente sente, disse para si mesmo aflito. O trem marchava adiante e no lugar onde elas estavam, o estrépito impetuoso chegava abafado, como uma trepitação surda. Beatriz recuou um passo. Enfim, sua talete estava completa. Pois é, esta é a minha última noite. Suspirou. Amanhã, a essa hora, já estaremos lá. O pior vai ter passado. Beatriz apertou os próprios braços em uma espécie de meio calafrio de pavor. Espero que fiquem satisfeitos comigo. Nervosa, olhou de relance para si mesma no espelho, arrumando o cabelo. Vai dar tudo certo com você, Beatriz. Ellen a tranquilizou com uma serena. Ninguém consegue deixar de gostar de você. Beatriz cruzou os dedos e ergueu-os para mostrar a ela. Hugh disse que os pais dele estão muito bem de vida. Beatriz continuou divagando. Às vezes isso torna as coisas mais difíceis. Alguma lembrança repentina levou Beatriz a dar uma risadinha. Acho que devem estar bem de vida mesmo. Sei que tiveram até que nos mandar dinheiro para a viagem. Estivemos sempre duros o tempo todo que passamos lá, mas nos divertimos demais. Acho que é a única hora em que a gente se diverte quando está sem grana, não é? Às vezes, isso não tem graça nenhuma, refletiu Ellen, mas não respondeu. Em todo caso, sua confidente continuou a tagarelar. Assim que souberam que eu estava grávida, a coisa mudou. Não quiseram nem pensar em permitir que eu tivesse bebê lá. Eu mesma não queria, na verdade. E Hugh também não. Os bebês devem nascer nos bons Estados Unidos, dos velhos tempos. Não acha? É o mínimo que se pode dar a eles. Às vezes isso é tudo que se pode dar a eles, refletiu Ellen, com amargura. Isso, e 17 centavos. Ela havia terminado sua talete,
Beatrice apressou-a. Vamos aproveitar que estamos aqui e fumar um cigarro. Não parece que a gente esteja deixando ninguém lá fora esperando. E se conversamos muito, podem nos mandar calar a boca. E estão todos tentando dormir. A pequena chama do isqueiro faz com no reflexo cor de cobre nos espelhos e no metal cromado em torno deles. Beatrice soltou um suspiro de satisfação sincera. Adoro essas conversas com outra mulher antes de ir dormir. Faz muito tempo que não tenho uma conversa assim. A última vez foi na escola, eu acho. Huck diz que, no fundo, sou uma mulher completamente feminina. Ela parou de repente e refletiu sobre aquilo com um meneio zombeteiro da cabeça. Será que isso é bom ou é ruim? Tenho que perguntar a ele. Ellen não pôde conter um sorriso. É bom, eu acho. Eu não gostaria de ser uma mulher masculina. Nem eu. Petra se apressou-se em concordar. Isso sempre me traz a imagem de alguém que diz coisas indecentes e cospe no chão com o canto da boca. As duas riram em uníssono, por um momento, mas a mente divagadora de Beatrice já havia voado para outro assunto, enquanto ela batia a cinza do cigarro na lata de lixo. Será que vou ser capaz de fumar na frente de todo mundo quando tiver chegado lá? Encolheu os ombros. Bem, em todo caso, posso ir para os fundos do estábulo. De repente, ela retornou à condição que as duas compartilharam. Você está assustada sobre isso? Você sabe? Ellen fez que sim, com os olhos. Eu também. Deu uma tragada pensativa. Acho que todo mundo fica um pouco assim, não acha? Os homens não sabem que temos medo. Basta olhar para o Huck. Ela aprofundou os buracos das covinhas de um jeito cômico. E veja logo que ele está com medo suficiente para nós dois. E assim não o deixo perceber que também estou assustada. E aí eu é que tranquilizo a ele. Ellen ficou imaginando como seria ter alguém com quem conversar sobre aquilo. E eles se sentem contentes com isso? Ah, claro, estão todos bobos. Primeiro neto, sabe? Nem perguntaram se a gente queria voltar. Vocês vão voltar. E pronto. Ela colocou o final do cigarro embaixo da torneira, apagou com um curto jato de água. Pronto? Vamos voltar para as nossas poltronas agora? As duas faziam pequenas coisas. A vida é isso. A contínua realização de pequenas coisas. A vida inteira. E então, de repente, uma coisa grande aconteceu. E onde foram parar as pequenas coisas? O que foi feito delas? O que são elas? A mão de ela estava na porta, girando o pequeno trinco que Beatrice havia fechado antes, quando entraram. Beatrice estava em algum ponto atrás dela, guardando alguma coisa no estojo de toalete, prestes a fechá-lo e trazê-lo consigo. Ellen podia ver Beatrice, de modo vago, refletida no revestimento de metal cromado na parede à sua frente. Pequenas coisas. As pequenas coisas de que é feita a vida. Pequenas coisas que param. Seus sentidos lhe pregaram uma peça. Não houve tempo para que eles se sincronizassem com o que sobreveio. Eles a iludiram. Ellen teve a impressão momentânea, a princípio, de ter feito algo errado com a porta, de ter desprendido a porta das dobradiças. Apenas encostando a mão no pequeno ferrolho, era como se ela estivesse pondo abaixo a porta inteira, puxando-a para dentro, como se tivesse desenganchado a porta inteira do caixilho, com as dobradiças e tudo mais. No entanto, nada disso aconteceu. A porta não se soltou, não se desprendeu da parede em que estava engastada. Assim, a segunda impressão momentânea, igualmente falsa, igualmente uma questão de segundos, foi de que a parede inteira do compartimento, porta e tudo mais estava desabando, ameaçando despencar sobre ela. E, no entanto, isso não aconteceu tampouco. Em vez disso, o cubículo inteiro pareceu virar de lado, rodar num eixo louco, de tal forma que o que fora a parede diante dela se transformou no teto acima da sua cabeça. O que for o chão no qual ela pisara até então, rodou e se converteu na parede à sua frente. A porta havia saído inteiramente do seu alcance,
Era um alçapão lacrado acima da sua cabeça, impossível de se alcançar. As luzes se apagaram. Todas as luzes se extinguiram, e, no entanto, as imagens rodopiavam de um modo tão vívido, explosivo na sua mente, que no escuro iluminavam a si mesmas em sua própria incandescência. Ellen demorou um tempo relativamente longo para entender que se achava imersa numa escuridão absoluta, incapaz de enxergar de verdade. Apenas num lampejo de terror imaginativo. Sobreveio uma sensação nauseante, como se os trilhos, em vez de serem rígidas barras de ferro, tivessem amolecido, tomado a forma de fitas ondulantes, enquanto o trem tentava ainda avançar sobre suas dobras recurvadas. O vagão parecia ir para cima e para baixo como um trem de parque de diversões que percorresse subidas e descidas cada vez mais acentuadas, cada vez mais rápido. Soou remoto um ruído dilacerante, um som de trituração que se aproximava, crescendo à medida que chegava perto. Fez Ellen lembrar o moedor de café que tinha em casa quando era criança. Mas aquele moedor antigo não arrastava a gente para dentro de sua goela, esmagando tudo em volta, como este agora fazia. Hugh! O próprio chão, desconjuntado, pareceu gritar atrás dela, uma vez só. Depois disso, o chão ficou em silêncio. Houve outras impressões secundárias. De soldaduras se abrindo, de pesadas peças de metal se recurvando umas contra as outras acima da sua cabeça, até que o espaço aberto em que ela se achava perdeu a forma de um quadrado e assumiu o formato de uma tenda. A escuridão clareou por um momento em uma repentina palidez fantasmagórica, que era quente e difícil de respirar. Um escarpamento de vapor. Depois, isso esmoreceu de novo, escuridão retornou com toda a força. Uma minúscula luz alaranjada faiscou em algum ponto, distante. Em seguida, foi minguando e se apagou de novo. Também isso se acabou. Agora não havia ruído algum. Nenhum movimento. Tudo estava parado, alheio, esquecido. O que era isso? Sono? Morte? Ela achava que não. Mas também não era vida. Ellen se lembrava da vida. A vida fora apenas alguns minutos atrás. A vida tinha muita luz e gente, e movimento e barulho. Isso devia ser outra coisa. Algum estágio de transição. Alguma outra condição da qual ela não tivera notícias até esse momento. Nem vida nem morte, mas algo intermediário. O que quer que fosse, trazia dor. Era todo dor, só dor. Dor que começou pequena e cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu. Ela tentou mover-se e não conseguiu. Uma coisa arredondada e fina, fria e molhada embaixo, junto aos seus pés, prendia seu corpo. Jazia estirada ou comprido, em linha reta, como se um cano de água tivesse despencado. Dor que crescia e crescia. Se ela pudesse gritar, talvez tivesse um pouco de alívio, mas ela não parecia capaz de fazê-lo. Levou a mão até a boca. No seu dedo anular encontrou um pequeno círculo de metal, uma aliança que fora enfiada no seu dedo. Ellen mordeu-a. Isso ajudou. Isso aliviou um pouco. Quanto mais a dor crescia, mais forte ela mordia. Ellen escutou sua própria voz gemer um pouco, fechou os olhos com força. A dor passou, mas levou tudo mais consigo. Pensamento, discernimento, consciência. Ellen reabriu os olhos relutante. Minutos? Horas? Não sabia. Ela apenas queria dormir. Dormir um pouco mais. Pensamento, discernimento, a consciência voltaram. Mas a dor não voltou. Parecia ter ido embora para sempre. Em lugar disso restou a lassidão. Ellen ouviu a si mesma soluçar, de leve, como um gatinho. Ou não era ela? Ellen queria apenas dormir um pouco mais.
Estavam fazendo tanto barulho que não a deixavam dormir. Retinir de metal, pancadas em chapas soltas, coisas sendo arrancadas. Ela virou a cabeça de lado um pouco, em sinal de protesto. Um tênue feixe de luz irrompeu de algum lugar acima da sua cabeça. Era como um dedo fino e comprido, uma vara vasculhando a sua procura, apontando para Ellen, tentando localizá-la nas trevas. Não chegou exatamente a tocar nela, mas continuou sondando em busca de Ellen, em todos os lugares errados, à sua volta. Ela só queria dormir. Miou um pouquinho em sinal de protesto, ou não era ela. E houve então um súbito e assustado surto de atividade. As pancadas se tornaram mais rápidas. Os sons de chapas rasgadas se tornaram mais frenéticos. Então tudo parou de um só golpe. Houve total interrupção e uma voz de homem soou bem acima dela, estranhamente oca e obscura, como quando se fala através de um tubo. Aguente firme. Estamos chegando até onde você está. Só mais um minuto, meu anjo. Dá para aguentar? Está ferida? Está mal? Está sozinha aí embaixo? Não, disse ela com voz frouxa. Eu tenho. Acabei de ter um bebê aqui embaixo.